Em um mundo recém-saído das águas do dilúvio, a humanidade encontrava-se numa encruzilhada da história. Uma planície vasta, a planície de Sinar, tornou-se o palco para o próximo ato da saga humana. Mas como chegamos aqui? Nossa história começa com a linhagem de Noé, o homem justo que navegou sobre as águas tumultuosas para dar à humanidade uma segunda chance. Em Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé tornaram-se os pilares sobre os quais o novo mundo seria construído. Deles descendem os povos e nações, espalhados por terras vastas e diversas. Cada ramo da sua descendência marcava o início de uma nova era, uma era de unidade. Mas, dentre esses descendentes, um se destacaria, um poderoso guerreiro, um construtor de cidades, um líder entre homens, Nimrod. Nimrod, o primeiro poderoso guerreiro na Terra, não apenas caçava feras mas também sonhos e ambições. Sob seu reinado, cidades surgiram, entre elas Babel, na planície de Sinar. Era um mundo unificado, sem fronteiras linguísticas ou culturais, uma humanidade com um único propósito. Mas, o que leva a humanidade a construir uma torre que alcance os céus? Qual era o verdadeiro desejo por trás dessa monumental ambição? A resposta nos leva ao coração do que significa ser humano. A busca por significado, por transcendência, por deixar uma marca indelével no tecido do tempo. Mas será que essa unidade era o fim da história, ou apenas o começo de uma jornada muito mais rica e complexa? Junte-se a nós enquanto desvendamos o mistério da diversidade humana, um legado que começou na planície de Sinar e se espalhou pelo mundo, tecendo a história de quem somos hoje. Na vastidão da planície de Sinar, um projeto sem precedentes tomava forma. Homens e mulheres, unidos por um propósito comum, iniciaram a construção de uma cidade e uma torre que tocasse os céus. Era uma expressão de ambição sem limites, uma tentativa de alcançar o divino, um monumento à própria humanidade. Utilizando tijolos queimados como pedra e betume como argamassa, eles não apenas construíam uma estrutura física, mas teciam o sonho de uma identidade coletiva que desafiaria o tempo e o espaço. Façamos para nós um nome, para que não sejamos dispersos sobre a face de toda a terra, diziam, revelando um desejo profundo de unidade e permanência. Mas, o que é a ambição humana aos olhos do divino? Uma torre que busca tocar os céus é um gesto de ousadia ou uma busca por significado além da terra? Esse desejo de deixar uma marca indelével, de construir algo que transcenda gerações, revelava tanto a força quanto a fragilidade da condição humana. À medida que a torre se elevava, também cresciam as tensões, antecipando uma intervenção que mudaria para sempre o curso da humanidade. O sonho de uma humanidade unida sob um mesmo céu estava prestes a encontrar seu ponto de virada. Estávamos à beira de um momento que não apenas definiria nossa história, mas também a nossa diversidade. E então, do firmamento, uma presença se fez sentir, uma força que observava silenciosamente a audácia dos filhos e filhas de Noé. A humanidade, unida em esforço e propósito, havia alcançado o impensável. Mas, aos olhos do Criador, o que significava essa torre que desafiava os céus? Era a hora da intervenção divina. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um ao outro, foi a decisão que ecoou pelos céus e terra, um decreto que iria alterar irreversivelmente o curso da história humana. Uma ação para lembrar à humanidade suas origens e limites. Com a confusão de línguas, a unidade que havia entre os povos evaporou como névoa ao sol. A torre, símbolo de suas ambições conjuntas, ficou inacabada, um monumento à sua ousadia e ao seu orgulho. A comunicação, antes fluida e unificadora, tornou-se agora um emaranhado de incompreensões. Assim se deu a dispersão. De uma única língua, muitas nasceram, e com elas, novas culturas, tradições e formas de ver o mundo. O que antes era unidade transformou-se em diversidade, um mosaico de humanidade que se estendia por toda a Terra. A intervenção divina, embora parecesse um obstáculo, era na verdade um presente, a dádiva da diversidade. Da monumental Torre de Babel, um símbolo de aspirações compartilhadas, emergiu uma nova realidade. As pessoas, agora separadas por linguagem, não podiam mais entender-se mutuamente. Este era o amanhecer de uma era de dispersão, onde a humanidade seria levada a todos os cantos da Terra, carregando consigo o dom da diversidade. À medida que os grupos se espalhavam, a paisagem da humanidade começou a mudar. Novas nações foram formadas, cada uma com sua língua, suas crenças e suas tradições. A diversidade, uma vez temida e evitada, tornou-se a força motriz da inovação e da criatividade humana. Com a dispersão, o mundo se tornou um tecido mais rico e variado. Cada cultura contribuiu com suas próprias cores, padrões e texturas para a tapeçaria da vida humana. A separação geográfica e linguística, embora parecesse um obstáculo, foi, na verdade, um convite para explorar, aprender e crescer. E assim, a dispersão dos povos não foi o fim, mas um novo começo.
O que começou com uma torre que buscava alcançar os céus terminou com a fundação de um mundo diversificado, onde cada língua, cada história, cada tradição tece a narrativa coletiva da humanidade. Babel não foi uma derrota, foi o berço da diversidade cultural que hoje celebramos. Num piscar de olhos, milênios se passaram desde os dias da Torre de Babel. Hoje, encontramo-nos em um mundo onde a diversidade cultural é não apenas uma realidade, mas a pedra angular de nossa sociedade global. Mas, como a jornada da humanidade, desde sua dispersão até o nosso entrelaçado presente, reflete sobre nossas vidas hoje? Cada encontro, cada troca cultural, é um eco daquele momento divino de dispersão. Aprendemos, crescemos e prosperamos através de nossa capacidade de abraçar e celebrar nossas diferenças. A diversidade, outrora imposta como uma confusão, agora é reconhecida como nossa maior força, enriquecendo cada aspecto de nossa existência. O mundo de hoje é um testemunho do poder da diversidade. Juntos, enfrentamos desafios globais, unidos por um propósito comum, ainda que cada um contribua com perspectivas únicas. Esta tapeçaria de ideias e inovações é o legado daquela dispersão antiga, uma prova de que, em nossa diversidade, encontramos nossa identidade e nossa força. A história da Torre de Babel não é apenas uma lembrança de nossas origens, mas um convite à reflexão. Neste mundo interconectado, a diversidade cultural é a chave para enfrentarmos os desafios futuros. Reconhecendo e valorizando cada cultura, cada língua, cada tradição, reconstruímos não uma torre de pedras, mas uma ponte de compreensão e respeito mútuo. Ao refletirmos sobre a jornada da humanidade, desde a antiga planície de Sinar até o mundo vibrante de hoje, percebemos que a diversidade é mais do que uma característica da nossa espécie, é uma força poderosa para o bem. É na riqueza de nossas diferenças que encontramos as chaves para resolver os enigmas mais complexos da nossa existência. Veja como, ao unirmos mãos e corações, não há desafio grande demais que não possamos enfrentar. Seja na luta contra as mudanças climáticas, na busca por curas para doenças ou na construção de sociedades mais justas e equitativas, nossa diversidade é a fonte de nossa força e criatividade. Cada história, cada tradição, cada língua que preservamos e valorizamos contribui para um mosaico global mais rico e vibrante. Reconhecer a diversidade como um presente divino é abraçar plenamente o potencial da humanidade para construir um futuro no qual todos possam prosperar. Portanto, à medida que avançamos, façamos isso não como habitantes isolados de nações dispersas, mas como membros de uma única família humana, rica em diversidade, unida em propósito. Que a história da Torre de Babel nos inspire a construir não apenas monumentos de pedra, mas pontes de entendimento e laços de amor. Juntos, podemos alcançar o céu não com torres, mas com nossos sonhos e aspirações coletivas.